Eu queria. Boa noite, senhores. Então vamos começar a matéria nova e eu já vou fazer um vídeo sobre a matéria nova, que é um assunto um pouquinho complexo para esse momento que nós estamos estudando, mas nós vamos encarar e nós vamos conseguir entender, porque envolve conceitos também de direitos sucessórios. Mas vamos lá. O assunto é ausência. Um dado histórico, para o Código Civil de 1916, a ausência ela estava alocada na parte que trata do direito de família. Hoje, com o Código Civil de 2002, a ausência foi estabelecida na parte geral. Eu quero destacar de antemão o seguinte: ausente não é morto, ausente não é incapaz. Ausente é uma pessoa que desaparece do seu domicílio sem dar notícia de seu paradeiro e sem deixar procuração com poderes para administrar os seus bens. Então tenhamos sempre em mente esse norte. O ausente não é um morto, o ausente não é um incapaz. O ausente é uma pessoa que desaparece e não deixa procurador com poderes para administrar os bens. Então, desaparecendo uma pessoa e ela tendo bens, a legislação estabelece fases a serem seguidas em se tratando de ausência. Num primeiro momento, todos os cuidados são feitos no sentido de preservar os direitos do ausente. Presume-se que o ausente vai aparecer, então vamos resguardar todos os seus bens para que ele apareça. Em um segundo momento, o tempo do desaparecimento ele vai crescendo, aí o ausente já começa a olhar com outros olhos para os direitos dos herdeiros. Em um terceiro momento, tendo em vista que o desaparecimento já faz bastante tempo, aí o legislador ele olha tão somente para os direitos dos herdeiros. Então a ausência, em regra, porque essa regra não é absoluta, já nós vamos ver, ela pressupõe a existência de três fases. A primeira fase, que é a que nós vamos estudar hoje, diz respeito à curadoria do ausente. Fase de curadoria do ausente. Nessa fase, todas as medidas tomadas são no sentido de preservar os direitos do ausente. A segunda fase, em se tratando de ausência, é a fase da sucessão provisória. Veremos adiante. Na sucessão provisória, os herdeiros são emitidos na posse dos bens do ausente. Eles tomam posse, eles ainda não são proprietários dos bens. E a terceira e última fase, em se tratando de ausência, é a fase da sucessão definitiva. Nessa fase, os herdeiros deixam de ser provisórios, sucessórios, deixam de ter tão somente a posse sobre os bens do ausente e passam a ter a propriedade. Galera, curadoria do ausente, ela está estabelecida nos artigos 22 a 25 do Código Civil. O conceito de ausente, ele está taxativamente descrito no artigo 22 do Código Civil, que estabelece o seguinte: desaparecendo uma pessoa de seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Então, quando alguém desaparece de seu domicílio sem dar notícia de seu paradeiro, sem deixar procurador a quem caiba administrar os seus bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, irá declarar a ausência e irá nomear um curador. Galera, curador não significa que o ausente seja incapaz. Curador é quem vai representar e administrar os interesses do ausente, ok? Então, conforme dito, ausente é quem desaparece e não deixa procurador com poderes para administrar os seus bens. Quem tem legitimidade, quem é que pode ingressar com ação no judiciário e falar: seu juiz, fulano desapareceu e não deixou o procurador. O artigo 22 estabelece essa situação, dizendo que qualquer interessado ou o Ministério Público. Então, a legitimidade para pedir a declaração de ausência de alguém é qualquer interessado ou o Ministério Público. O credor, por exemplo, é um interessado, um herdeiro é um interessado,
um familiar, um amigo também são considerados interessados. Então, qualquer interessado ou Ministério Público são legitimados para requerer a declaração de ausência. Vale destacar o seguinte: a ausência ela só é tida como tal quando declarada em juízo. É o juiz quem declara a ausência de alguém. Não é o simples fato de alguém desaparecer que nós vamos considerá-la ausente. A ausência ela tem que ser declarada por juiz. Então, qualquer interessado ou Ministério Público vai provocar o Poder Judiciário, que vai declarar a ausência dessa pessoa que desapareceu e não deixou o procurador com poderes para administrar os bens, e assim vai nomear um curador. Vale destacar o seguinte: em matérias de direito processual, uma vez declarada a ausência, é determinado que se publique editais de 2 em 2 meses em jornal no domicílio do ausente, falando que a sua ausência foi declarada e convocando ele para retomar a posse de seus bens. Então, conforme eu vos disse, nessa fase, todas as medidas tomadas são no exclusivo interesse do ausente. O juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, vai declarar a ausência e vai nomear um curador e vai determinar a publicação de editais em jornal no período de 2 em 2 meses durante 1 ano. Galera, outra situação. Aí os senhores me perguntam, tá? Quem é que pode ser o curador do ausente? Quem é que representa o ausente? Essa situação ela está descrita no artigo 25 e seus parágrafos do Código Civil. Diz o seguinte: o cônjuge do ausente, sempre que não separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Então existe um rol para que seja nomeado curador. O juiz não vai escolher ao seu bel prazer. É legitimado, primeiro, o cônjuge do ausente, desde que não separado judicialmente ou de fato há mais de 2 anos do desaparecimento, da declaração de ausência, o cônjuge do ausente, desde que não separado de fato ou judicialmente há mais de 2 anos da declaração de ausência, será o seu legítimo curador. Parágrafo 1º do artigo 25. Na falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. E parágrafo 3º. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Então, galera, voltemos. Quem vai ser nomeado curador? Regra: primeiro, o cônjuge do ausente, desde que não separado judicialmente ou de fato, há mais de 2 anos da declaração de ausência. Segundo, os ascendentes, os pais ou seus descendentes. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Então, os descendentes são os filhos, são os netos. O filho mais velho leva vantagem em relação ao mais novo. E se não houver nenhuma dessas pessoas, caberá ao juiz escolher quem será o curador. Só mais uma observação acerca da curadoria, tá? Também será declarada a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário, ou seja, procurador, que não queira ou não possa exercer o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Voltando, ausente é quem desaparece e não deixa procurador. Se a pessoa deixou o procurador, mas o procurador não pode exercer os poderes ou não queira exercê-los, assim também será declarada a ausência. Quando é que acaba a fase de curadoria do ausente? Aparecendo o ausente, obviamente, ou o seu procurador, pela certeza da sua morte. Então, se tivermos certeza de que o ausente faleceu, é óbvio que acaba, não tem que se falar em ausência, ou pela abertura da sucessão provisória, que é a próxima matéria que nós vamos estudar. Obrigado, até a próxima.